destruir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, o Consolador da verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo aqui, glória a Deus, ele fala poderosamente comigo. Glória a Deus. Esse versículo ele fala poderosamente comigo. A gente sabe que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é um livro, glória a Deus, confiável. Glória a Deus. É um livro o qual, glória a Deus, a gente temos que confiar, porque este livro aqui, ele foi escrito por pessoas, mas a inspiração foi de Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. E esse versículo, meus irmãos, aqui, ele fala comigo porque é o seguinte: o homem, quando ele aceita Jesus, ele passa a ser uma pessoa diferente. Quando nós temos, eu tive, você teve, e eu acredito que você entende o que eu estou falando. Glória a Deus. A partir do momento que o homem, ele tiver um encontro com Jesus, a vida dele não passa a ser a mesma. Vai passar a ser agora uma vida diferente, uma vida transformada. Glória a Deus. Uma vida, glória a Deus, a qual agora agrada a Deus. Sabendo que não é de fácil agradar ao Senhor. Aleluia. Sabemos que nós conseguimos, porque o Espírito de Deus, ele foi derramado sobre as nossas vidas. Deus compartilhou conosco o seu Espírito. Glória a Deus. Deus não escolheu pessoas. Sim, Deus escolheu aqueles que escolheu a Ele. E Deus derramou sobre ele o seu Espírito Santo. E a gente vê que nesse versículo aqui a Bíblia fala poderosamente sobre o homem que fez de tudo para parar o Evangelho. Aqui esse versículo fala sobre o homem que ele tentou parar o Evangelho, parar a igreja de Cristo aqui na terra. Mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha, glória a Deus, tinha um plano em sua vida. Mas uma das coisas, meus irmãos, que é as mais certas que existe na face da terra. Glória, há um tempo para cada coisa. Como diz lá no livro de Eclesiastes, muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. Não, o tempo é de Deus, o controle é de Deus. E no tempo certo, na hora certa, Deus chegará em cada coisa, em cada momento, em cada peleja. Glória a Deus. E Deus se revelou para este homem, assim como Deus se revelou para mim, assim como Deus se revelou para você. Glória a Deus. Lá em Damasco, glória a Deus. Lá em Atos capítulo 9, a gente vê que ele ia em rumo à igreja para parar a igreja, para destruir a igreja. Tudo isso estava acontecendo porque ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não tinha tido um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, como Jó diz, que um dia ele tinha só ouvido falar, mas agora ele presenciava com seus olhos a grandeza de Deus, o Cristo, glória a Deus, em sua frente. E da mesma forma, tudo o que ele fazia era porque ele não tinha fé. Tudo o que ele fazia é porque o dia dele não tinha chegado. Tinha de ser necessário, tinha de acontecer tudo o que aconteceu. Tinha de acontecer no momento que Estevão foi morto. Ele ali planejou, ele ali participou daquele crime. Glória a Deus. Se ele tivesse tido um encontro com a graça de Deus, se a graça de Deus tivesse alcançado a ele, antes não tinha acontecido aquilo ali, mas foi necessário, glória a Deus, para que hoje a gente soubesse que há um tempo para cada coisa. Glória a Deus, como a Bíblia diz, que Jesus não veio para salvar os bons, mas para salvar os doentes. Glória a Deus, a Bíblia diz que Jesus veio, glória a Deus, para aqueles, para que os cegos vejam e que fiquem cegos que não vê. Glória a Deus, é isso que Jesus fala em suas palavras. E este homem aqui, ele estava cego, espiritual. Este homem aqui, ele estava cheio de si. Ele estava cheio, glória a Deus, do inimigo de nossas almas e também do inimigo da alma dele naquele dia. Glória a Deus. Mas Jesus marcou encontro com ele naquele dia que ele pediu carta de recomendações aos sacerdotes para ir a Damasco e perseguir a igreja de Cristo. Glória a Deus. Eu me alegro, meus irmãos, porque no capítulo, aliás, versículo 3, é mesmo no momento que ele cai na estrada de Damasco. Glória a Deus.
no céu uma luz aparece e ele cai cego ali no chão, e ele escuta a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus: porque tu me persegue? Glória a Deus. Mas a vida dele foi transformada, a vida dele foi purificada, a vida dele foi santificada. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com a graça de Deus, ele teve um encontro com Deus. Como ele mesmo disse, que quando ele se converteu, ele não foi, glória a Deus, pedir conselhos a ninguém. Não, glória a Deus. Ele ficou ali naquela região ali, glória a Deus, parece da Arábia, se eu não me engano. 3 anos e pouco depois, ele veio, glória a Deus, foi até a Pedro, passou 2 semanas com Pedro, e dali o evangelho continuou a se estender, porque tinha de ser assim. E aqui no livro de Gálatas, nesse versículo que eu leio, aquele que antes nos perseguia, as pessoas falando, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que um dia ele tentava destruir. Meu irmão, isso é um versículo forte, isso é uma palavra forte. Ele tentou destruir aquilo que agora ele tomou posse, ele tentou destruir uma fé que agora ele crê nela, ele tentou destruir uma fé que agora ele anuncia aos judeus, aos não judeus, e todo aquele que quer dar ouvido a esta fé. E a gente vê que a vida dele foi purificada, a vida dele foi santificada, e ele foi um homem transformado pelo Espírito de Deus. Da mesma forma aconteceu com a igreja de Deus aqui, da mesma forma aconteceu em nossas vidas. Glória a Deus. Nós tivemos um encontro com a graça primeiro se revelou a nós, e hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui anunciando Jesus, falando de um Cristo verdadeiro, de um Senhor verdadeiro, daquele que você pode confiar, daquele que a Ele você pode derramar suas lágrimas, que Ele recolherá e lhe dará a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Este homem fez de tudo, mas a igreja de Cristo continuou, e ele começou a lhe dar continuidade junto com os apóstolos na pregação do Evangelho. Glória a Deus. E é isso que Deus faz na vida de qualquer um. Atos capítulo 9, versículo 15, no momento que Deus fala com Ananias, para que Ananias vá até a ele. Ananias não queria, mas Deus falou: pois vá. Glória a Deus, porque eu escolhi aquele homem para trabalhar para mim, para que ele agora me sirva, pois eu vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de passar por minha causa. E isso aconteceu. Um homem que perseguia, agora passou a ser perseguido. Glória a Deus. Um homem que caluniava a igreja de Cristo, agora passou a ser caluniado pela igreja, aliás, pelas pessoas do mundo, porque ele agora fazia parte da igreja de Cristo, fazia parte agora do corpo de Cristo. É aí onde entra, meus irmãos. Quando Jesus entra no barco, a situação muda. Quando Jesus toma o controle, não passa a ser da mesma forma, mas passa a ser diferente. Glória a Deus. Uma das melhores coisas que me aconteceu foi o Senhor Deus ter abrido meus olhos, abrido a minha mente, abrindo meus ouvidos, e de agora para frente eu não darei glória a outro, somente ao Senhor Jesus, porque somente a Ele pertence honra, glória e louvor para todos sempre. Glória a Deus. Tem uma grande oportunidade.